como o cheiro desse man. Escute a subiu da morte e puxa de medo. Quem tá te caçando é o lobo mau. Eu quero ver teu corpo inteiro tremer. Sua esperança agora eu vou romper. E não quis eu te conforte. Você tá sem sorte. Eu sou a morte. The Journey of an Invincible Sorcerer God Parte 1. Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações sobre a fanfic e as músicas utilizadas na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Aviso importante. Estarei lançando pelo menos um capítulo dessa fanfic na semana no Spirit. Estarei deixando o link na descrição. Quanto aos episódios lançados aqui no YouTube serão aleatórios. Então peço que se inscrevam e ativem o sininho para serem notificados quando eu for postar uma nova fic aqui no canal. Tendo dito isso, vamos para a teoria. Uma semana já se passará desde que minha mãe contou para meu pai que eu também herdei a técnica das 10 sombras do clã Zenin. Eu já havia conseguido despertar além dos cães divinos, a grande serpente Orochi, o pássaro Nu e os sapos Gama. Eu também já havia treinado bem, mas meu domínio sobre a forma neutro do Limitless e até mesmo já conseguia usar a amplificação azul. Eu estava estudando e treinando arduamente para conseguir a reversão vermelho, mas por alguma razão algo dava errado e o meu vermelho ou falhava e nada acontecia ou uma explosão de energia amaldiçoada ocorria e me jogava para longe. Por sorte eu já havia aprendido a levantar uma cortina que impedia que eu causasse grandes estragos. Quanto àquela belíssima e sedutora voz feminina, eu nunca mais a ouvi. Não importava o quanto eu meditasse, em uma bela tarde eu estava lendo o livro da família Gojo para ver se eu tinha um vislumbre do porquê eu não conseguia efetuar o vermelho, mas de repente durante a minha leitura uma coisa me chama a atenção. Era uma técnica do Rokugan, chamado de Eyes of God, Olhos de Deus. De acordo com as palavras que estavam escritas com essa técnica era possível ver qualquer ser vivo em qualquer espaço e tempo. Ou seja, se eu quero ver alguém na Terra ou em outro planeta, eu poderei ver aquele ser independente se for no passado, no presente, ou mesmo no futuro. De forma bem resumida, eu posso ver a vida dos outros seres como se eu estivesse na visão de Deus, ou seja, de uma forma quadridimensional, mas eu estranhei um pouco já que de acordo com o que estava escrito, somente o usuário original da técnica foi capaz de usá-la. Isso me fez questionar o motivo, já que o método era simples. Eu resolvi tentar, já que não me custaria nada, eu sigo as instruções, imbuindo energia amaldiçoada em meu Rokugan. De acordo com o que estava escrito era para eu imaginar uma pintura do que eu queria visualizar, mas eu resolvi tentar algo diferente. Eu visualizei em minha mente um computador, algo que se eu tentasse explicar para as pessoas da época em que eu estava ela nem sequer entenderiam um pouco sobre o que seria um instrumento e pensariam que era algum tipo de bruxaria. Eu então, após visualizar a computador, eu me imaginei sentado frente à tela com as mãos no teclado. Nessa imagem mental eu aperto o botão para ligar a tela. Indo para uma tela de pesquisa, eu começo a apertar as teclas para escrever o nome. Eu escrevo o nome de meu pai, Gojo Jinzo, em um local de escolha eu coloco no tempo presente, eu aperto Enter para pesquisar e uma imagem 3D do meu pai aparece no local em que eu estava. À frente dele havia seus alunos de artes marciais, além de algumas boletas e pássaros no alto. Eu penso, que técnica interessante, realmente só é possível ver seres vivos. Coisas inanimadas, como o próprio solo, não eram possíveis serem observadas. Eu olho para o meu pai atentamente, reparando que a projeção era extremamente detalhada. Era quase como se eu estivesse presente na aula, até que eu começo a sentir uma dor agoniante em meus olhos. Eu os fecho por instinto e desativou os Eyes of God. Uma forte dor de cabeça toma conta de mim, como se meu cérebro fosse explodir a qualquer momento. Além disso, eu sentia que uma grande quantia da minha energia amaldiçoada foi consumida do meu núcleo. Eu penso, agora eu entendo porque somente
somente o usuário original dessa técnica foi capaz de a dominar. Uma técnica muito extraordinária, mas que consome muita energia amaldiçoada e que, enquanto aparentemente não dominada, causa fortes dores na cabeça. Somando isso com minha pouca idade, talvez isso tenha sido amplificado. Eu sorrio e continuo falando, mas é um fato de que se somar o Ace of Gold com a habilidade do Rokugan de analisar e gravar movimentos, não existe uma arte marcial que um usuário dos 6 olhos possa dominar. Eu me sinto um pouco ainda mantendo meus olhos bem fechados, por causa das dores que começaram a diminuir um pouco. Eu inspiro e expiro diversas vezes para acalmar minha mente. De repente, eu sentia uma presença por perto. Eu abro devagar meus olhos. Eu olho calmamente e com um olhar frio na direção da presença. Devido às capacidades do Rokugan, eu conseguia ver quem era a pessoa me bisbilhotando. Eu vejo um homem alto, pele branca, olhos e cabelos negros, veste um kimono de cor cinza azulada por cima de uma camisa colada preta, sendo segurado por uma fita preta, uma calção branco, meias brancas, sandálias de madeira tradicionais, e ele tinha uma cicatriz no lado direito do lábio. Seu rosto mudou de uma feição indiferente para uma feição de surpresa ao perceber que eu estava olhando diretamente para ele. Eu também estava surpreso por ele poder ver através da cortina que eu havia levantado, mas eu resolvi não demonstrar minhas emoções por garantia. O homem então desaparece quase como se tivesse se teleportado. Eu me questionava sobre o que era aquele homem, mas sou retirado de meus pensamentos. Quando minha dor de cabeça volta a atacar, eu resolvo dar um tempo do treino. Pego um pano e um molho em água fria, eu torço e coloco sobre minha cara e me deito no tatame do meu quarto. Enquanto minha mãe estava preparando o jantar, eu penso, não entendo. Sempre que tento usar o vermelho dá errado. Porque falta algum fator essencial na conta. Quanto a esses Ace of Gold, ele consome muita energia, mesmo que o próprio Rokugan filtre naturalmente a energia amaldiçoada para que eu use um mínimo do mínimo em meus feitiços. Os olhos de Deus meio que parecem burlar isso. Além da dor de cabeça, vou precisar arrumar um jeito de contornar esses efeitos colaterais. Além disso, eu preciso de um jeito de ganhar experiência de combate, já que apenas treinar meus poderes não vai adiantar muito sem um combate real. Já no outro dia eu acordei cedo como sempre, continuava treinando arduamente, agora para dominar os olhos de Deus, para poder usá-lo com o menor gasto possível de energia. Eu havia percebido que conforme eu usava o Ace of Gold, menos dor de cabeça eu sentia as 10 sombras. Eu fico treinando desde que acordei até 1h da tarde. Minha mãe Risa me chama para darmos uma volta para ajudá-la nas compras. Eu vou com ela. Eu penso, estamos na era Taisho, uma época feudal, ainda no início da industrialização. Nesse período os feiticeiros Jujutsu ainda são muito bem reconhecidos, mas devido ao fato de que há poucos monstros poderosos para eles combaterem, acaba que há muitas disputas territoriais e econômicas entre os grandes clãs de feiticeiros, principalmente os 3 principais, o clã Kanon, o clã Gojo e o clã Zenin, visto que Kyoto é um dos poucos locais que não sofre influência dos 3 grandes clãs. A decisão dos meus pais de se mudarem para Kyoto foi a decisão correta. Enquanto a gente andava pelas ruas de Kyoto, nós chegamos até um mercadinho que vendia arroz, frutas e legumes frescos. Após pegar alguns, a gente vai no açougue e na peixaria. Depois de minha mãe comprar o que tinha que comprar, nós retornamos para casa. Ao chegar lá, nós vemos um homem conversando com o meu pai. Junto do homem havia uma garota agarrando seu kimono. Ela era mais ou menos da minha idade. Tinha pele branca, seu cabelo era longo de cor rosa com pontas verdes com 2 tranças. Seus olhos tinham a cor verde claro. Tinha uma leve aparência delicada. Ela veste um kimono verde com detalhes rosas, segurados por uma fita grossa de cor branca com desenhos de flor. Por baixo desse kimono havia outro kimono preto que cobria suas pernas e só deixava suas meias brancas e as sandálias de madeira tradicionais à mostra. Jinzo sorri e fala: "Ah, olha eles ali, senhor Kanrojin, jovem senhorita Kanrojin, esta é minha mulher, Gojo Risa. É esse meu filho, Gojo Satoru Risa. Satoru, esse é o senhor Kanroji Kurumo, proprietário do templo. Esta é a jovem senhorita Kanroji Mitsuri." Eu penso, Kanrojin.
Se não me engano, nos registros históricos, o clã Kanroji é um dos mais importantes clãs de feiticeiros depois dos 3 grandes clãs. Pelo que li, eles se especializam em técnicas de combate físico e jujutsus de curto alcance. Isso é intrigante. Então alguns daqueles alunos do meu pai devem ser do clã Kanroji. Minha mãe Risa se curva levemente e fala em um tom educado: "Olá, Sr. Kanroji, é um prazer conhecê-lo." Eu repito a mesma ação, só que em um tom meio frio. Sr. Kanroji fala: "O prazer é meu. Me chamem apenas de Kuromo, não precisa serem tão formais." Eu ouvi muitas coisas sobre a Sra. Gojo e sobre o jovem Satoru. Eu ouvi dizer que ele já despertou seu núcleo amaldiçoado em uma idade bem juvenil. Isso é impressionante. Eu agradeço o elogio e olho para a garota que corre e se esconde atrás do pai, o que me faz levantar levemente uma sobrancelha. Eu fico intrigado devido ao meu Rokugan analisar a garota e ter percebido que a garota possuía músculos compactados, fazendo com que essa garotinha tivesse muito mais força do que uma pessoa comum. Além disso, a reserva de energia amaldiçoada dela era bastante grande e muito bem refinada. O Sr. Kuromo começa a dizer que sua filha Mitsuri de 5 anos também despertou seu núcleo amaldiçoado, e como eu e a Mitsuri tínhamos idades próximas, ele queria propor um duelo amistoso entre eu e ela, e por isso ele veio com meu pai até em casa. Risa fala: "Bom, se o Satoru estiver de acordo." Eu sorrio e falo: "Por mim tudo bem, eu também estou um pouco interessado em ganhar experiência, então, um combate real seria o ideal nesse momento." Sr. Kuromo fala: "Que ótimo, sendo assim vamos para a arena." Após minha mãe guardar as compras, nós caminhamos até a arena do templo com o Sr. Kuromo nos guiando. Ao chegar na arena, nós nos colocamos em pose de combate, com a Mitsuri levemente ansiosa e nervosa. O Sr. Kuromo toca o gongo dando início ao embate. Nós partimos um em direção ao outro. Eu pego o impulso usando minha energia para aprimorar minha velocidade e dou o primeiro saque de golpes com um soco de direita, mas a Mitsuri rapidamente coloca seus braços em forma cruzada para se defender, e quando o meu soco a atinge, em 1/1000º de segundo raios negros surgem, deixando todos ali impressionados em choque. A Mitsuri jogada um pouco para trás, mas se recupera rapidamente e ela revida partindo para cima de mim tentando me acertar com socos imbuídos em energia amaldiçoada. Eu me defendia com uma leve dificuldade. Eu então, revido os socos da Mitsuri com meus socos. A cada choque de nossos punhos causa o fenômeno de raios negros. Eu me afasto pulando para trás. Eu penso em uma estratégia, mas a Mitsuri não perde tempo. Ela molda sua energia na forma de um chicote e tenta me acertar, mas eu desvio por pouco do golpe, e através do meu Rokugan eu consigo perceber um fino corte no chão da arena. O corte era imperceptível a olho nu. Eu penso, essa técnica de chicote é meio brutal demais, não? Quem foi que decidiu ensinar isso para uma criança? Apesar que eu invoco cães que mais se assemelham a lobos, então, não posso falar muito. De qualquer forma, se eu for acertado por esse chicote, eu definitivamente vou me dar muito, mas muito mal mesmo. Eu faço um sinal com as mãos e invoco pela primeira vez o abismo desconhecido do poço, fazendo 10 sapos com asas aparecerem. Essa era a fusão dos Shikigamis Gamma e Nui. 2 deles ficam em meus ombros e os outros desses sapos ficam voando pela arena. Sr. Kuromo fala: "Eu ouvi dizer que ele também era o portador das 10 sombras do clã Zenin, mas ver ele invocando uma fusão de 2 Shikigamis em uma idade tão jovem é uma grande surpresa." Jinzo fala: "Devo concordar com você, Sr. Kuromo, você sabia disso." Risa. Risa fala: "Na verdade, também é uma surpresa para mim ele já estar nesse nível das 10 sombras. Pelo visto ele ter realmente se esforçado bastante." Eu queria testar algo novo. Eu ativo e desativo o Eyes of Gold por um segundo. Durante esse intervalo eu uso para ver 0,001 segundo no meu futuro e da Mitsuri. Eu e a Mitsuri voltamos para a troca de golpes. Dessa vez a Mitsuri inicia o saque com um ataque de chicote em diagonal, mas eu anulo seu ataque, fazendo um dos sapos agarrar o braço da Mitsuri com a língua. Eu ataco na barriga, porém na distância de 2 centímetros do meu punho para a barriga.
barriga dela em uma fração de segundo antes de a acertar. Eu uso a amplificação azul em meu punho para puxar ela na direção do meu punho e o impacto do golpe manda a Mitsuri para longe, mas ela se recupera rapidamente colocando a mão na barriga e ficando com uma leve feição de dor na cara. A Mitsuri puxa de seu kimono um colar de esferas como as de um Buda. Esse colar cerca o antebraço esquerdo da Mitsuri e ela imbui energia amaldiçoada no colar. Eu sorrio levemente e penso, uma técnica que molda energia em um chicote capaz de cortar algo de forma imperceptível e um artefato amaldiçoado de grau 2, como esperado de um membro de um famoso clã de feiticeiros como o clã Kanroji. Eu dou início ao terceiro saque, partindo para cima da Mitsuri com um punho cheio de energia amaldiçoada, repetindo meus movimentos do primeiro saque, mas a Mitsuri coloca seu braço esquerdo na frente e quando eu acerto meu golpe causando outro fenômeno de raios negros, mas para minha surpresa eu fui lançado para longe e senti como se tivesse sido eu a receber o ataque. Eu me recupero o mais rápido possível. Eu faço vários dos sapos atacarem com suas línguas, mas a Mitsuri rapidamente usa seu braço esquerdo para se defender, fazendo os ataques dos sapos serem refletidos os mandando para longe e os deixando incapacitados momentaneamente. Eu dou um sorriso de canto de boca e penso, entendi, esse colar é o colar do karma de Buda. Eu li sobre em um livro sobre artefatos amaldiçoados, todo danos direcionado ao colar e refletido para o agressor. Definitivamente esse combate real me vai ser bastante útil. Finalizo com um leve sorriso. A Mitsuri vem para cima. Ela usa seu chicote para agarrar um dos meus sapos e o lança em cima de mim. Eu desvio por pouco, mas sou surpreendido com o punho da Mitsuri quase me acertando. Mas eu entro na minha sombra para esquivar do ataque da Mitsuri. Eu repito o truque que fiz com o Ace of Gold para prever os movimentos da Mitsuri e mando os sapos atacarem a Mitsuri que ia se defender. Mas eu saio da sombra dela e a agarro pelas pernas e a puxo para dentro e em seguida eu a lanço para fora com toda a força a mandando para o céu. Eu faço os sapos a agarrarem e falo sorrindo, checkmate. Todos começam a aplaudir. Eu desfaço as invocações e quando a Mitsuri estava caindo eu a pego no colo, a fazendo ficar muito corada. Depois disso eu a coloco no chão. O Sr. Kuromo fala sorrindo, incrível, isso foi realmente incrível. Mesmo sendo tão jovens vocês dois já são bem habilidosos e muito fortes, mesmo em idades tão novas. Isso é certamente uma grande conquista. Eu me curvo e agradeço o elogio. Risa fala, sua filha também não fica muito para trás, a senhorita Kanroji é incrível. Eu olho para a Mitsuri e falo, eu concordo com minha mãe, você é bem forte, senhorita Kanroji. Ela chega perto de mim e fala em uma voz de tonalidade baixa, Mitsuri, pode me chamar só de Mitsuri. Eu falo, certo, Mitsuri, você é incrível, suas habilidades são excepcionais e você é extremamente boa com artefatos amaldiçoados, você tem um grande potencial. Mitsuri fica ainda mais corada, ela fala bem baixinho mas eu consigo ouvir um obrigado. Eu penso, é engraçado, ela é 2 anos mais velha do que eu e mesmo assim ela age de forma bastante tímida comigo. Bom, isso não é da minha conta. Sr. Kuromo pensa, esse garoto é realmente talentoso como me disseram. A Mitsuri já parece ter criado um certo laço de amizade. Isso é bom, ter amizade com esse garoto certamente será bom para nós no futuro. Sr. Kuromo fala, que tal isso, como recompensa por ter vencido o combate, pode me pedir o que quiser, se eu tiver a capacidade de atender seu pedido eu não hesitarei em atendê-lo. Meus pais começam a dizer que não era necessário, mas o Sr. Kuromo insiste no assunto. Eu penso um pouco e peço um livro sobre fabricação de artefatos amaldiçoados. Isso deixa meus pais e o Sr. Kuromo intrigados. Meu pai me pergunta o porquê do meu interesse. Eu respondo dizendo que apesar do meu estilo de combate de mãos nuas, eu tinha um pequeno interesse em armas amaldiçoadas e em como elas são produzidas. O Sr. Kuromo diz que vai se esforçar para ver se encontra algo que atenda a esse meu pedido. Após isso minhas mãe convida o Sr. Kuromo e a Mitsuri para jantar em nossa casa o que eles aceitam.
11 anos depois, eu estava de calção branco com faixa preta e faixas brancas cobrindo meus olhos. Eu estava treinando meu físico, fazendo flexões com uma mão só. Meus músculos estavam bem definidos. Eu paro de treinar ao perceber uma presença familiar se aproximando. Eu me sento no chão, uma garota de pele branca, cabelos rosas com pontas verdes, olhos verdes. Usava um kimono preto, um kimono rosa por cima com desenhos de flores verdes, meias brancas e um chinelo preto. Seu corpo apresentava um grande relevo em sua região peitoral e sua bunda era bem avantajada. Essa era Mitsuri que durante esses longos anos eu e ela havíamos criado um forte laço. Várias vezes eu dei dicas para ela sobre como ela poderia melhorar com suas técnicas. Ela vem até mim, mas quando me vê sem camisa ela fica muito corada e eu não perco tempo e tiro um pouco de sarro dela. Por isso, ela fica um pouquinho brava e fala: Satoru, ponha uma camisa agora, seu pervertido. Eu rio um pouco da reação dela e falo sorrindo: sabe, Mitsuri, você fica ainda mais linda e mais fofa quando fica corada e bravinha assim. Mitsuri, ainda corada, fala: para já de me provocar, eu sou mais velha, me respeite e coloque logo uma camisa. Meu pai quer conversar com você sobre uma coisa. Eu sorrindo falo: certo, me dê um minuto que eu já estou indo. Eu penso: o que será que o Sr. Kuromo quer falar comigo a essa hora? Eu visto uma roupa e vou até uma casa que ficava no centro do templo. Eu bato na porta e escuto um entre. Eu abro a porta e entro. Lá dentro estava o Sr. Kuromo sentado do outro lado da mesa, junto da Mitsuri e dos meus pais. Eu fecho a porta e me sento na mesa onde havia uma tigela com onigiris. Eu pergunto o que o Sr. Kuromo queria me falar. O Sr. Kuromo fala: jovem Satoru, você deve saber sobre o incidente que houve recentemente em Pontoshu District. Eu falo: sim, ouvi dizer que ocorreu um ataque de maldições Onis. Sr. Kuromo fala: esse incidente deixou muita destruição e morte. Agora, nesse exato momento, o Pontoshu District está infestador de energia amaldiçoada que logo irá se acumular e gerar mais maldições. Porém, a questão é que um antigo e poderoso xamã com a técnica de manipulação de maldições foi morto durante o incidente, mas por sorte ele tinha um neto. O potencial desse jovem provavelmente compete com a sua jovem Satoru, por isso eu, seus pais e mais alguns membros do Alto Conselho de Xamãs decidimos fundar uma escola Jujutsu aqui em Kyoto. Esse jovem vai estudar lá. Eu conversei com seus pais e nós decidimos que você e a Mitsuri também irão estudar na nova escola Jujutsu. O que acha? Eu penso: uma nova escola Jujutsu me parece interessante. Quanto a esse usuário da manipulação de maldições, ele me parece forte. Meu sangue está começando a ferver só de pensar nisso. Risa fala: então, o que acha dessa proposta, Satoru? Eu sorrio e falo confiante: eu aceito. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem